Ao se iniciar no mundo do trabalho, Anselmo Oliveira foi vendedor de anúncios publicitários, foi guia de turismo, atuou como professor e atuou como jornalista, além de ter trabalhado como relações públicas. O jornalismo o fez repórter, redator e colunista de cultura. Anselmo Oliveira depois passou a exercer a advocacia até ser aprovado em um concurso público e iniciar sua carreira na magistratura. O jornalismo permitiu a Anselmo viver experiências ricas, como a de repórter do jornal Diário de Aracaju, redator do programa TV Mulher, da Rede Globo de televisão, na TV Sergipe, e também editor da coluna de cultura do jornal Tribuna de Aracaju. Além disso, atuou no jornal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, aí quando já era magistrado. É muito rica a atividade de Anselmo no mundo do trabalho. Vamos acompanhar o seu depoimento neste vídeo de memórias. Meu primeiro ingresso, primeiro eu comecei informalmente, como eu queria ganhar dinheiro para poder ajudar minha mãe, meu pai e me manter, eu terminei fazendo uma coisa que surgia no momento, que era a televisão. Vender publicidade para a televisão. Isso, eu acho que eu tinha uns 17 anos, 16 anos. Eu tinha estava terminando o segundo grau, ingressando na faculdade, e aí Hélio Rodrigues tinha uma agência de publicidade, Hélio que era até árbitro de futebol, meu amigo até hoje é corretor de imóveis, e eu conversando com ele disse: rapaz, estou precisando de um emprego. Ele disse: você tem tudo para ser contato de agência. Eu não sabia que era contato de agência. Eu digo: bom, esse negócio pelo nome deve ser bom, que contato de agência. Tinha cartão, tinha uma pastinha. Aí que eu fui descobrir que eu era, na verdade, um vendedor de propaganda de publicidade para televisão. E quantos nãos eu recebi, porque a televisão estava começando. Então, o povo está acostumado a fazer propaganda de rádio. E propaganda em carro de propaganda, como aquele de Paulo Silva, famoso, que andava. E tinha uns 2 ou 3 que faziam propaganda na rua. Jorge, e tinha aqueles carros famosos. E, além disso, era o rádio. Então, o povo estava acostumado. Nem jornal só se via para botar anúncio de morte e de missa de 7º dia, e edital do governo, essas coisas, porque o universo de pessoas que liam jornais naquela época era muito pequeno. Então não era um lugar para publicidade. E a televisão estava começando, e pouca gente também tinha televisão. Então, na cabeça dos comerciantes nossos, investir da propaganda na televisão, que era cara já, era um contrassenso, porque ele não ia obter resultado. E eu foi minha primeira profissão. Trabalhei ainda, acho que uns 6 meses, não ganhei uma comissão sequer, fiquei numa pindaíba desgraçada, porque gastei roupa, sola de sapato e não ganhei nada. E foi quando eu comecei paralelamente a fazer um trabalho como guia de turismo. Eu tinha feito um curso no Senac de guia de turismo e fui trabalhar com os Barreto, que tinha fundado uma agência que era a Segitur, que naquela época só tinha 2 agências de viagem. A de Robson Turismo, né, Robson dos Anjos, e essa de Almeida Barreto, que eram 2 irmãos, um era do Fisco, o outro trabalhava, que era a Segitur. Ficava ali no edifício Norcom, ali embaixo e tal.
era pertinho um da outra. E ali era estratégico, porque a Varig ficava da frente, então as passageiras internacionais da Varig, a Varig é que emitia os bilhetes, aquelas coisas, e eu fui trabalhar como guia de turismo. E aí eu comecei a ganhar um dinheirinho, né? Depois eu fui, passei de guia de turismo até a carteira assinada como Relações Públicas da agência. E aí já foi um passo importante. Ganhei dinheiro, porque guia ganhava por hora, né? E eu me metia a fazer até o que não podia. Um dia eu fui até ser guia de um grupo em espanhol, sem saber falar espanhol. Me perguntaram, você vai? Eu disse que eu vou. Ninguém sabia falar espanhol, então, mas ninguém queria ir, então eu vou. E aí, comecei falando portunhol, eu terminei sendo aplaudido no final, fui mostrar Aracaju, São Cristóvão, Laranjeiras, aquele negócio todo, e só de gorjeta ganhei mais do que o meu trabalho por hora na agência. Eu disse, rapaz, esse negócio é bom. E era melhor ainda quando você fazia um grupo muito específico. Por exemplo, eu me lembro de uma fábrica de suco de laranja em Estância, daquele pessoal, antes de ser vendido para a Bahia, que até do menino que tinha o irmão tinha o fãs, era o do Regis Leva. E um dia eu conversando com o Regis querendo vender, disse, estou com um problema para vender, porque eu tenho que convencer as mulheres dos diretores da indústria que querem comprar a vir morar em Aracaju. Eu digo, não tem problema, você está precisando de um guia de turismo para mostrar Aracaju, não o lado turístico, mas mostrar a possibilidade, a qualidade de vida de Aracaju. E ele me contratou. E eu fui mostrar numa van, naquela época, uma van era um micro-ônibus, fui mostrar a família dos diretores da Aracaju. Obviamente fui mostrar só as coisas bonitas, na 13 de julho, ali no São José, aquelas casas bonitas, os colégios, que os filhos iam na Atalaia, mostrar a praia, a tranquilidade, tudo isso aqui e tal. Eu contribuí para a venda da empresa de Regis Lepre para esse grupo da Bahia. E fui muito bem remunerado, porque é um trabalho de alta qualificação, você vender a imagem de uma cidade, a cultura de uma cidade e tal. Tanto é que depois eu passei a ser professor do curso de turismo junto com Verônica Nunes, que é museóloga e tal, e outros. Então eu passei de guia, fui aluno, fui guia, depois passei a ser professor do SENAC, e através disso tudo entrei também na atividade de comunicação social. Foi quando eu saí, fui ser assessor de comunicação social depois da Federação do Comércio, do SENAC e do SESC. Aí eu já estava com carteira assinada, com 3 empregos, né? Começando a vida já mais organizada e estudando direito. Isso me garantiu uma certa tranquilidade para poder chegar a concluir o curso da faculdade. O jornalismo vai aparecer quando eu estou na Sergitur, que a Sergitur precisava agora se comunicar, não mais com o público somente consumidor, mas com a Varig, com a Lufthansa, com a Air France, e montar uma estratégia de relações públicas. Aí aparece o comunicador. E aí eu sou guindado já a relações públicas. Porque na época não tinha faculdade. Eu fui fazer um curso de relações públicas no SENAC, cujo professor era Valquírio Corrêa Lima, que era meu colega da faculdade, e ele era o Relações Públicas em Sergipe do INSS. Né? Na época acho que não era INPS, era INPS, não era INSS na época, era INPS. E aí eu fiz um curso técnico, digamos assim. E eu já fazia, há muito tempo, freelance nos jornais. Então eu já escrevia o Diário Associado, o Diário de Aracaju, escrevia o Jornal da Cidade, escrevia alguns textos para a Gazeta, o Diário de Aracaju. E foi de uma coisa bem frugal, uma coisa estranhíssima. Eu estava no Costa Silva e teve um acidente na linha do trem. Eu narrei ali, fiz uma noticiazinha, e um amigo lá disse assim,
por que você não leva para o jornal? Que jornal que eu vou levar? O único jornal que me veio na cabeça foi o Diário de Aracaju. E eu levei lá para o jornal, para o redator, estava lá. Eu acho que na época era menino que foi do Banco do Brasil, Raimundo Luiz, e Luiz Eduardo Costa, que também era da equipe da direção, da editoração do jornal. Mas não falei com nenhum deles, eu falei com um repórter, eu acho que era um repórter que estava lá, de plantão, alguma coisa assim, e ele disse, não, gostei e tal, quando você tiver notícia assim, traga para mim. Aí, na verdade, eu comecei como foca mesmo, pegando a notícia na rua, levando para lá. Foi depois quando eu fiz contato com o Luiz Eduardo Costa, e comecei a escrever uns textos, e levava. Luiz Eduardo corrigia, Raimundo dava uma olhada, e de vez em quando publicava. Era um jornal complicado, porque já estava numa certa decadência, era todo tipografado, era aquele negócio, aquela impressão, linotipo, a impressão muito ruim, papel, né? Já era o fim, praticamente, do império dos diários associados. E aí, quando chega o Jornal da Cidade com o Pimentel, o Nazário, offset, aquela coisa, tá, aquele negócio assim, todo mundo queria escrever. E eu comecei a escrever algumas coisinhas também, mandava para lá e começaram a sair. Nessa época eu já tinha amizade com Zé Rosa de Oliveira Neto, com Nino Porto, aquela turma da Gazeta, né? E aí depois eu comecei também, como eu tinha ido para a Federação do Comércio, eu aproveitava quando vinha um ministro aqui, eu fazia entrevista como se fosse para a Federação do Comércio, mas levava para a Gazeta, entendeu? E passei a escrever sobre um pouco de tudo. Como eu estava na Federação do Comércio e tinha acesso a muita informação sobre economia, de repente eu estava escrevendo sobre economia, sobre mercado, sobre comércio, sobre essas coisas. Eu terminei sendo um escritor de quase tudo, né? Eu me lembro de ter um artigo meu falando sobre a crise da laranja nos Estados Unidos e o reflexo em Buquim. Imagine, né? E foi publicado. Nino Porto disse, rapaz, onde você aprendeu isso, rapaz? Porque naquela época era muito difícil, não tinha internet. Então a gente pegava como? A Federação do Comércio, a Senac, recebia os jornais do Sul. E eu lia tudo. Lia, inclusive, as colunas internacionais. Então eu podia fazer um juízo e elaborar um texto, assim, com bastante informação. Além de, pelo fato de estar na Federação do Comércio, receber os informes da Confederação Nacional do Comércio, que era para consumo interno, que circulava no meio dos jornalistas da Confederação, das federações, e também eu tinha aí uma informação que muitas vezes o jornalista comum não tinha. Então eu escrevia muito sobre economia por conta disso. Até um dia que eu resolvo escrever sobre cultura. E aí havia aquela coluna do nosso confrade Abud, a revista de Abud, e eu disse, eu vou fazer uma coluna para disputar com Abud. Qual é o jornal que eu escolho, que não tinha isso? Tribuna de Aracaju, que na época já era do então prefeito de Aracaju, Heráclito Hollenberg. E aí eu não ganho só uma página dominical, depois eu ganho as 2 páginas centrais para concorrer com a Gazetinha, né, de Abud, era Arte e Literatura. Só que a impressão do Arte e Literatura era mais sofrível, porque estava naquele mesmo processo que o Diário Associado tinha passado. Enquanto a Tribuna era tudo novo e offset. Então a gente ousava, abusava da diagramação, né? Então, quando fazia um texto sobre um livro de Clarice Lispector, botava uma foto bonita dela e saía bonita, né? Botava uma charge e saía bonita. Então, tinha aquelas coisas assim que no jornal impresso tem seu valor. E aí, pronto, aí foi quando oficialmente eu me senti jornalista. Foi quando eu me dediquei a um jornalismo especial, que era o cultural, que era falar sobre livros, sobre cinema, sobre peças de teatro, sobre poesia, literatura de modo geral. Isso foi um período, até hoje eu tenho esses jornais,
Inclusive eu criei um personagem que era uma crônica semanal, que era As Peripécias do Zé de Pina, cujo nome do personagem era José Ornegildo Pina Filho. Não me pergunte de onde tirei, que eu não sei. Me veio assim da mente para ficar o Zé de Pina. E que era, na verdade, um alter ego. Era um alter ego que conseguia falar de tudo que eu queria sem precisar usar meu nome, nem usar um pseudônimo. Então eu assinava, mas assinava como se fosse contando as histórias dele, que eram minhas, na verdade, né? E minha fonte de pesquisa básica era o Cacique Chá, onde todo mundo se reunia e a gente ouvia as histórias de todo mundo, da política, da cultura, de tudo. Então, eu fazia questão de almoçar quase todo dia por ali, porque ali eu tinha material durante a semana, pegar para sair do final de semana com tudo. E às vezes a turma ficava se perguntando por que saiu, porque eu trocava os nomes. E a história que estava lá na mesa de bar, estava lá na coluna do Zé de Pina. Zé de Pina ou falando mal ou falando bem. Quem me levou foi seu Hélio Faro. Eu era já professor do Senac e, na época, o assessor do comunicação do Senac era Rocco Donadio, era um italiano que depois saiu da Federação do Comércio, do Senac, para ser assessor da Telegip, assessor de comunicação da Telegip. E quando ele sai, seu Hélio, que me conhecia como professor, me conhecia escrevendo já nos jornais e gostava do que eu escrevia e tal, me fez a proposta, disse: olha, nós estamos precisando de um comunicador, porque o de lá saiu. Eu vou lhe indicar para o presidente, que era Hilton José Ribeiro, dos irmãos Ribeiro, daquela loja de ferragens antiga, Ribeiro e Companhia, portadores, né, tal, famosos. E aí eu disse: eu vou. Mandei o currículo, entreguei o currículo a ele, e ele me liga uma vez, disse assim: olha, seu Hilton quer lhe conhecer. E eu fui para uma entrevista com o Hilton, saí da entrevista já contratado, né? E fui contratado. Aí veio uma história muito engraçada. Eu acho que eu não fui contratado, não porque eu era um jornalista, porque já escrevia, porque eu fui contratado, porque Hilton Ribeiro, eu vim saber, ele tinha sido oficial da reserva do Exército, que ele serviu no Rio de Janeiro, no CPOR do Rio de Janeiro. Isso, acho que logo depois da Segunda Guerra Mundial. E quando ele viu que eu tinha sido oficial da primeira turma do NPOR de Sergipe, ele se encantou. E me contratou. Me contratou e eu fiquei... Ele saiu da federação. Eu já me formando, eu disse a ele: vou sair, vou botar meu escritório, não posso continuar. E ele: não, mas fique. Eu ainda fiquei, ainda tive que ficar mais um tempo até Raimundo da Galeno, que assumiu a Federação do Comércio, arranjar uma outra pessoa. Ele disse: Anselmo, fique e tal. Eu digo: mas olha, eu já fiz a promessa que quando eu me formasse, eu quero ser profissional liberal, eu quero botar meu escritório. Então, eu ganhava bem, eu ganhava equivalente, porque eu recebia pela Federação do Comércio, pelo SESC, pelo Senac. Tinha a possibilidade de ir dar aula no Senac e ganhava um extra, né? E tinha toda uma liberdade de escrever, como nesse período também eu fiquei na televisão. Eu era da Federação do Comércio, mas escrevia o TV Mulher Local para Teotônio Neto e para Fátima Boto, né? A convite de Moza Santos. Então, eu tinha uma facilidade de fazer minha renda tranquilo, sem problema nenhum. Mas eu me perguntava: mas se eu me formei em Direito, o que é que eu vou fazer com esse diploma? Eu já tinha OAB, já tinha tudo. Então, você é advogado. Esse convite foi muito, assim, interessante, porque quando o programa TV Mulher é lançado em São Paulo, com a Marta Suplicy, Ney Gonçalves Dias e tal, comandado pelo Luiz Travesso, que era o diretor-geral, a ideia de transformar num programa matinal nacional com entradas ao vivo de todas as afiliadas da Rede Globo. E aí, quem é que começa a trabalhar isso? Começa a trabalhar
Teotônio Neto. Eu acho que nosso colega, nosso amigo Nestor Amazonas tinha chamado o Teotônio para poder entrar no projeto, junto com Mozart. É indicado um rosto feminino diferente, que não estava acostumado, porque tinha outras pessoas, né? Tinha Nazaré Carvalho, que já era, mas tinha aquela ideia da titia Nazaré, não era bem o perfil. Tinha Deise Monte, mas também não era aquele perfil que eles queriam. E aí lembraram de Fátima Boto, que tinha uma presença de visual, tal. Tudo bem. E aí veio o negócio, quem é que vai escrever? Nestor Amazonas já estava à frente da direção de jornalismo, junto com a responsabilidade de produzir os jornais. Acho que na época estava Antônio Vieira, começando nessa época, tinha Gilvan Manuel. E aí, no meio da conversa, eu acho que vem a história dos textos que eu já escrevia dos jornais, e Fátima Boto, pelo fato de ter sido minha contemporânea na Faculdade de Direito e de Poesia, disse, olha, tem uma pessoa que escreve bem, Anselmo. E aí Mozart incumbe a Fátima Boto de entrar em contato comigo para ir lá falar com ele. Aí Fátima me chama, me dá o recado, eu vou conversar com o Mozart. E foi uma empatia muito grande, porque Mozart é um cara visionário. Então ele na medida que estava conversando, ele já estava vendo lá na frente. Porque qual era o problema de um programa desse tipo? Você tem que escrever um editorial para a mulher, todos os dias. Uma mulher que não estava acostumada a assistir televisão pela manhã, estava acostumada a ver novela à noite, e que chamasse a atenção dela. E aí ele disse, pô, você já fez quase tudo na vida, agora você vai escrever para a mulher. Um editorial todo dia. Eu levei uns 2 editoriais que ele me pediu. Teotônio gostou, Fátima gostou, ele gostou, Nestor também gostou. E aí eu só tenho uma carteira assinada, até hoje tenho uma carteira assinada como redator da TV Sergipe, que é um cargo no jornalismo, que você sabe que é um cargo importante, né? Porque é um cargo que está acima do repórter e tal, já é uma... E na minha função lá, eu não só fiz a redação, mas como eu também fazia um pouco da direção do programa e a produção. Então era um pouco produtor, um pouco diretor no programa, embora a gente tivesse um diretor de televisão que foi trazido para trabalhar com a gente, que é o Sérgio Galinha, um excelente profissional, que ia trabalhar até no Rio de Janeiro, mas ele é daqui. E a gente conseguiu fazer com toda a dificuldade naquela época, do sinal da Embratel, de não poder errar, tem que entrar com o tempo certo e tal. Nós conseguimos, eu fiquei 1 ano, até quando a televisão foi vendida para o Grupo Franco, e aí houve umas alterações lá, inclusive transformar o programa TV Mulher em propaganda política, levando político para falar de uma coisa que não tinha nada a ver com o programa, aí eu pedi para sair. Mas foi uma grande experiência. Eu fiquei praticamente 1 ano na TV Sergipe, escrevendo de madrugada, gravando, acompanhando a gravação, correndo para a Faculdade de Direito e voltando para terminar de escrever o programa. Quando eu saí da TV Sergipe, eu ainda continuei aí eu continuei na Tribuna de Aracaju e continuei na Federação do Comércio SENAC como jornalista. Então, eu não parei. Na verdade, eu estava fazendo tudo junto. Eu não sei como eu conseguia, na verdade. Porque eu fazia faculdade, escrevia o TV Mulher, dava expediente à tarde na Federação do Comércio SENAC, cada dia eu ficava em uma instituição, e à noite ainda eu dava aula no SENAC para complementar a renda. Né? Então, meu dia tinha mais de 24 horas, na verdade. Na Tribuna eu já fui com outro projeto. Meu projeto não foi um projeto assim, de independência. Eu negociei com Dona Angélica, que era a diretora, Angélica Hollenberg. Eu queria o espaço, eu não queria vínculo com o jornal e queria liberdade para vender o espaço do jornal para mim. Se eu quisesse vender. Se eu não quisesse vender, ficaria fazendo somente
a divulgação cultural, que a minha preocupação era ter um espaço para os poetas, os escritores que estavam surgindo, o pessoal de teatro, o pessoal de música, porque era muito difícil você ter espaço para isso. O espaço cultural muitas vezes era misturado com a coluna social, né? A coluna social é que servia exatamente de divulgação, de espaço para entrevista com os artistas e tal, era a coluna social. Aracaju veio ter a arte e literatura com a Abud, depois a página cultural da Tribuna comigo, né? Então foram dois momentos assim, a página cultural. Na verdade, depois passou a ser a página cultural central. Então, na verdade, eram duas páginas no jornal grande, é muito espaço para a cultura, e eu consegui por duas razões. Primeiro, eu não era remunerado pelo jornal, então eu tinha liberdade, a editoria era minha. E podia, inclusive, vender espaço. Se eu quisesse monetizar, que hoje é a palavra da moda, né? Quisesse monetizar, eu tinha o direito de vender o espaço publicitário na minha página. O que é que o jornal ganhava com isso? Porque essa página, ela era um incentivo para a venda, porque o dia que mais vendia jornal em Sergipe, em Aracaju, era o final de semana. Final de semana todo mundo comprava jornal, até quem não gostava de ler jornal, porque era aquele hábito de alguém aparecer com o jornal debaixo do braço, o cara nem lia, mas comprava o jornal. E eu consegui, com a página cultural, que as pessoas procurassem o jornal na banca para ver a página cultural. Porque as pessoas iam porque sabia que ia ter a resenha de um livro, ia ter a resenha de um filme, ia ter uma crítica de teatro, ia ter uma publicação de poemas, ia ter alguma coisa, ia ter um calendário da semana. Então, as pessoas procuravam, já sabiam. Então, eu vou ver o que vai acontecer culturalmente em Aracaju na página cultural. Era diferente do Arte e Literatura de Abud, porque o Arte e Literatura de Abud tratava só de literatura. Ele ficava limitado no campo da literatura. E nós trabalhávamos com literatura, mas com todas as artes, sem nenhum preconceito. A página cultural ficou praticamente quase 2 anos. Até quando eu volto, eu vou para a advocacia, e aí eu dei um stop, porque eu tive que concentrar numa nova carreira que exigia, acima de tudo, uma dedicação, porque o advogado que começa, é certo que eu tinha feito um marketing, quando eu fui para a Federação do Comércio, quando eu fui para a televisão, quando eu fui para o jornal, então eu era uma pessoa conhecida. Então, quando eu me anuncio, e todo mundo sabe que eu sou advogado, obviamente que isso abriu muitas portas para mim. Tanto é que eu não senti aquele drama que muita gente sentiu. Vou advogar e não aparece ninguém. Eu fui advogar e os clientes apareceram. Eu voltei para o jornalismo, porque o jornalismo é como uma cachaça, você nunca deixa, você se afasta e tal. Eu volto para o jornalismo de outra forma. Quando eu já estava, inclusive, na magistratura, o desembargador Rabelo Leite me chama um dia e diz assim: eu queria criar um jornal do Poder Judiciário. E você é jornalista, ele já me conhecia. Eu quero que você fique à frente. E aí nasceu o Judiciário. Clara Leite era a presidente e ele ficou encarregado disso e me chamou. E nós montamos primeiro um jornal. O número 1 foi todo escrito por mim e tal. Hoje virou uma revista oficial do tribunal, judiciário, tudo muito bem feita, tal. Hoje o judiciário tem uma equipe de comunicação com jornalistas, com o pessoal da televisão, de tudo. Mas naquela época não tinha ninguém, não tinha nem jornalista. Eu voltei para o jornalismo dentro do Poder Judiciário, como magistrado, para fazer isso. E aí, além da revista, depois a revista, e depois eu vou e crio também a revista da Escola da Magistratura, que é outra parte também, que aí eu vou me dedicar também a produzir, a escrever. Então,
na verdade, eu acho que o jornalismo nunca quis me deixar. Tanto é que até hoje eu mantenho uma coluna, né, no Correio de Sergipe, e antes eu tinha blogs, que quando surgiu o blog, que é uma grande inovação, é aquele salto que o jornalismo mais independente vai ter, vai ser com a internet, quando surge a ideia, os blogs, etc. Tal, e eu começo a escrever nos blogs. Eu crio um blog de cultura, depois um blog de direito, e vou escrevendo. Então, na verdade, eu nunca deixei de fazer o jornalismo, porque uma vez jornalista, a gente fica a vida toda jornalista. A gente pode não estar oficialmente contratado, mas a gente nunca deixa de escrever, nunca deixa. E hoje, onde todo mundo é um pouco jornalista nas redes sociais, embora eu tenha minhas ressalvas, mas quem é jornalista mesmo nunca deixa de produzir.